Olá! Hoje eu estava conversando com a Zilma, ela chegou lá no consultório e por várias vezes durante a nossa conversa, ela disse assim, eu sou muito ansiosa. Repetiu isso mais de 3 vezes. E aí eu não me contive, porque sempre que eu ouço alguém dizer isso, eu logo começo a conversar sobre essa questão. Só para pontuar primeiramente, é, existem duas doenças muito prevalentes nos dias de hoje, que são dois problemas mentais que estão enchendo os consultórios médicos de pessoas que procuram por causa dessa situação. Quais são elas? A ansiedade e a depressão. Só no Brasil são mais de 18 milhões de pessoas sofrendo com esse mal, um dos dois. E daqui a pouco você vai entender qual que é a relação entre os dois e o que eles têm em comum. Mas voltando à questão aqui da ansiedade, vamos pensar o seguinte. A pessoa quando se diz ansiosa, ela normalmente fala e não gosta de ser ansiosa, de se comportar dessa maneira. Por que isso acontece? Cada pessoa tem um modo, um processo para se tornar ansiosa ou ansioso. E como é que é isso? Tanto que eu gosto muito de fazer a seguinte pergunta para aquelas pessoas que falam isso com frequência ou que me falam isso perto de mim. Então eu pergunto, como é que você faz para ficar ansiosa? E é muito interessante a reação da pessoa nessa hora. Ela para, parece que dá uma meia congelada, parece que não entende a pergunta e, e eu volto e faço a mesma pergunta. Como você faz para ficar ansiosa? Nessa hora, a pessoa começa a raciocinar, começa a pensar. E, e aí ela vai entendendo que ela tem um processo, ela tem um meio para ficar se sentindo assim, ansiosa. E a ansiedade tem diversos níveis, né? Em casos mais extremos, leva a síndrome do pânico. E o que acontece com essas pessoas? Elas tendem a ficar muito tempo pensando nas coisas que estão por acontecer. Podem ser qualquer situação, pode ser inclusive as mais rotineiras, como ter uma prova para fazer, ou ter uma tarefa para fazer, ou um trabalho a entregar, uma viagem que está por vir, enfim, pode ser uma série de coisas. E o que acontece? A pessoa está aqui nesse momento pensando no que está para acontecer e normalmente se preocupando com alguma coisa que pode não dar certo, não funcionar conforme ela quer. E aí fica rodando esse tipo de pensamento com muita frequência. Então eu perguntando para a Zilma como ela fazia, e era justamente isso que ela me contou. Ela inclusive me contou de uma viagem que está para fazer. E aí o que ela fez? Olha que interessante. Ela falou assim: não, eu estou um pouco ansiosa porque eu tenho poucas coisas para fazer, para resolver antes dessa viagem. Eu falei: ah, tá. Quais são essas coisas? Ela falou: eu tenho que preparar uma lista com as coisas que eu tenho que levar, porque eu não quero me esquecer de nada. Eu quero reservar a passagem, eu quero preparar a mala, comprar algumas coisas para levar, enfim. Depois ela me disse, de uma certa maneira, que a ansiedade às vezes é bem grande, é maior. Eu falei, e como que ela é maior? Por que ela é maior? Ela falou, não, porque eu tenho mais coisas para resolver. Então eu entendi qual era o processo que ela fazia. O que era? Se a lista de tarefas é pequena, a ansiedade é pequena. Se a lista de tarefas é grande, a ansiedade dela é grande. O que ela está fazendo então? Ela está vinculando uma lista de afazeres com a ansiedade. Se a lista é pequena, a ansiedade também é pequena. Se a lista é grande, a ansiedade é grande. Então ela vinculou esses afazeres à ansiedade. Que para outra pessoa isso pode ser simplesmente uma lista de coisas a fazer. Mas ela vinculou e ela sempre se dizia ansiosa. E o que isso tem a ver então com a depressão, conforme eu já disse? Primeiro,
São problemas mentais, psicológicos. E a depressão, ela está muito vinculada às coisas que já aconteceram e que já passaram. Normalmente, a pessoa tende a ficar muito focada e pensando muito nas coisas que deram errado. Como, por exemplo, situações em que foram de experiência ruim, que deixaram sentimentos ruins, e aí fica muito na lamentação, lamentando, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito assim, se isso não tivesse acontecido comigo, eu não estaria assim, e por aí vai. Ela vai definir o que está incomodando e fica muito tempo focada naquilo. O que quer dizer? Qual é a relação entre essas duas doenças? É o tempo. Enquanto o ansioso fica muito tempo lá no futuro, o depressivo fica muito tempo no passado e lamentando as coisas que deram errado, as coisas que não gostou que tenha acontecido. E o presente, como fica? Então, nessa hora eu te faço a seguinte pergunta. Sobre esses 3 tempos, futuro, presente e passado, qual deles você tem mais controle sobre ele? Você deve estar imaginando aí que é o seu momento presente, o aqui e o agora. O ansioso tende a ficar 85% do tempo, do pensamento dele, lá no futuro, com as coisas que tendem a acontecer. Ao passo que o depressivo fica muito tempo, 85% ou mais, lá no passado e lamentando. Então, essas lamentações vão gerando frustrações, tristeza, e quanto mais tempo ele fica nesse processo, mais ele afunda nesse sentimento de tristeza e de depressão. O que se deve fazer? O que seria o melhor? É você, sabendo que no momento presente você tem mais controle sobre ele, então você focando mais aqui no seu momento presente, você define uma série de coisas. Você pode, por exemplo, no caso da viagem, ela pode programar o que vai levar, fazer um checklist que ela falou que estava fazendo, isso já é legal. Definir todas aquelas coisas importantes que ela acha que precisa resolver antes da viagem, focar isso agora no momento presente, e a cada instante, no momento certo, ela executa uma tarefa. Sendo assim, ela vai estar 85% do tempo, ou 65% desse tempo, aqui no presente. Focando em alguns momentos lá no futuro, e assim ela vai o quê? Traçar o futuro que ela quer. Por exemplo, a escolha de uma carreira. Eu quero ser dentista, eu quero ser modelo, e você está escolhendo a sua profissão futura. E aquela escolha, as suas ações daquele momento presente vão ditar o seu futuro. E aquilo acontece. E depois que aconteceu, aquilo vira o quê? O seu passado. Porque já passou. Então, se você fica, no caso aqui do depressivo, que fica muito tempo lá preso no passado e lamentando, o que ele pode fazer de diferente? Que estratégia ele pode rodar? Que processo ele pode fazer? Ao pensar nas coisas que deram errado, basta ele pensar o seguinte: bom, se isso deu errado, o que eu posso fazer então? O que eu aprendi com isso para que eu agora, no presente, não faça de novo para não ter o mesmo resultado que aconteceu da outra vez? Então, assim, você vai aprendendo com os erros do passado. Tem uma frase muito interessante que eu gosto muito que diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. São duas coisas totalmente diferentes. O que aconteceu, aconteceu. Não há como você mudar. Já foi, já era. Agora, o que eu vou fazer com isso, que tipo de sentimento eu vou ter em relação a isso, é uma escolha. Só que aí tem mais estratégias para isso. Não basta querer, mas tem que exercitar. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa. Você sai no seu carro, na sua moto, no trânsito, de repente vem um cara e pau, bate no seu carro. Duas coisas podem acontecer. Uma delas, duas reações. Você sai do seu carro, bravo, vai lá e briga com o cara, xinga, chama ele tudo quanto é nome. O cara vai sair nervoso também, vai te xingar, vocês vão entrar num processo de discussão, numa briga talvez, e sabe-se lá o que mais pode acontecer.
Quando você sai daquela situação e vai embora, você carrega aquela energia ruim por muito, muito tempo, que mexe demais com você. Seu nível de energia despenca. E você tem outra escolha. Por exemplo, bateu no carro. Bateu, né? Bateu. Tá batido? O que você pode fazer quanto a isso? Nada. Já foi, já aconteceu. E aí você escolhe. Tá bom, bateu. Vamos ver o que pode fazer agora. Ver se alguém machucou, ver se o rapaz vai pagar o conserto, se ele estiver errado, enfim. Ou então não fazer nada, deixa o cara embora. Olha a diferença de energia que você fica nessa hora. Você gastou um pouquinho só, estressou um pouquinho, você não ficou alimentando aquela situação ruim de briga, de discussão, que é realmente péssimo, né? Então, isso vai ditar o que você vai sentir dali em diante. Eu acho, sim, muito bacana esse tipo de estratégia, de pensamento. Então, para o ansioso, outro exercício bacana que eu gosto de pedir para fazer é o seguinte: tô ansiosa com a minha viagem que está por acontecer. Ok, faz o seguinte, imagina você então chegando no dia da viagem, passando os dias da viagem, a viagem finalizando e você retornando dessa viagem. Você está fazendo uma viagem no tempo. Você foi lá no futuro, deixou tudo acontecer e agora, depois que viajou, olha para o que aconteceu, aquilo que você imaginou e verifica como foi tudo aquilo. Isso é um exercício. Acabou de pensar assim? Volta agora para o momento aqui e agora e pensa novamente naquilo que está para acontecer, como por exemplo, a viagem. E você vai notar que vai ter um sentimento diferente, com menos gasto de energia, com menos ansiedade. Por quê? Você já imaginou algo, só que você fez uma imaginação do processo como seria. E é sempre interessante pensar de forma que seja do jeito que você quer. Mas você pode também pensar em situações que podem acontecer que não seja do jeito que você quer. Como, por exemplo, esquecer um documento, esquecer algo que você acha que é importante. Tá. Então você já está lá na viagem, já aconteceu, esqueceu. E aí? O que você vai fazer? Já aconteceu. Então você vai ter a escolha e definir o que você vai fazer naquele momento presente para resolver da melhor maneira. Beleza? Essa era a dica de hoje. Valeu!